momento. Abra o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar à tua igreja essa noite, mais uma vez, Pai. Espírito Santo, não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira que cheguemos a este lugar, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então que a nossa mente possa estar cativa a Ti, Senhor, que o nosso coração possa ser um solo fértil essa noite, para receber, Senhor, a Tua palavra, e que não seja apenas, Senhor, um tempo, uma palestra tão somente, mas em nome de Jesus, que seja um tempo de transformação, Pai, de conexão com o Teu Espírito, de conexão com a Tua vontade, Pai, e que ao sairmos daqui hoje, Senhor, nós possamos de fato prestar o verdadeiro culto ao Senhor, que não acontece aqui dentro, mas acontece lá fora, Pai. Quando nós nos deparamos com os nossos irmãos, quando nós estamos no nosso local de trabalho, Pai, quando nós estamos dentro junto com a nossa família, quando nós estamos entre os nossos amigos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa consciência, Senhor, que nós possamos entender isso, Senhor, e viver de verdade, Pai, a Tua vida aqui na terra. Foi por isso, Pai, foi por isso que o Senhor veio. Foi por isso que o Senhor andou entre nós, para nos mostrar, para nos ensinar como viver essa vida. E que essa noite, mais uma vez, o Senhor possa nos ministrar, Pai. Apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, tem misericórdia de mim, Pai. E eu te peço com muita humildade, Senhor, que eu desapareça mais uma vez aqui nesse palco essa noite, para que apenas a Tua palavra, a Tua vontade e o Teu poder possa prevalecer nesse lugar. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Aleluia. Pode sentar. Mesmo sentado, você pode aplaudir Jesus. Amém. Caminhamos para mais um ano. Semana que vem completamos 24 anos. E quem é daqui há mais tempo sabe que essa igreja, ela poderia nem existir por tudo que nós passamos aqui. Nós passamos por tantas coisas, não neste lugar, nessa localização geográfica, mas como igreja, pelos lugares que nós andamos, que foram muitos, né, Tássio? Foram muitos. Fisicamente falando, nós andamos, tio Júnior também, nós andamos por tantos lugares aqui, até pousarmos, até Deus nos plantar aqui nesse lugar. E como passamos por adversidades. A semente é a prova viva de que ninguém consegue parar a igreja de Jesus. Ninguém. Ainda que não existisse prédio, ainda que não existisse iluminação e fumaça, ainda que não tivesse telão, a igreja do Senhor, ela é imparável. Ela é imparável. Amém, queridos? Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns encontros de Jesus. E eu penso que vai ser muito rico para nós, se nós conseguirmos aplicar isso em nossa vida, ou pelo menos entender isso. Porque tem muito a ver de como Jesus se relaciona conosco. Os evangelhos, eles são narrativas de muitos fatos, muitas histórias, muitos encontros, muitos acontecimentos, muitos milagres, curas. Jesus realizou muita coisa. E nós sabemos que nem tudo o que Ele realizou está registrado nesse livro. Disse João. O Evangelho de João diz isso. Ele diz isso. Mas foi muita coisa mesmo. Algumas histórias vão ser contadas em detalhes, com minúcias de detalhes. Outras nem tanto.
Algumas histórias a gente nem compreende direito. Isso é normal, se você não compreende, saiba que eu também não compreendo tudo que eu leio na Bíblia. Eu não entendo tudo que eu leio na Bíblia. Amém? Se você também vive isso, bem-vindo ao time. Amém? Às vezes nós achamos que o Evangelho, ele existe para nos dar respostas, mas o Evangelho, ele não existe para isso. Sabe, quando o evangelista, ele escreveu os Evangelhos, ele não estava pensando assim, olha, eu vou registrar isso aqui, porque as pessoas perguntam muito isso, então já vou registrar aqui para que ele encontre a resposta que ele está buscando. O Evangelho, ele não é um livro de respostas. Eles não foram escritos para responder as nossas perguntas. O Evangelho é uma história de redenção. O Evangelho é a história de um homem Deus, um Deus que se esvazia da sua forma de Deus e vem a este mundo como um homem, com um propósito e uma missão. Um propósito, uma missão de redenção, de resgatar a minha e a sua vida, de nos arrancar das trevas e nos transportar para o reino da luz. Amém? Isso é o Evangelho. Nós encontramos respostas no Evangelho também? Encontramos sim. Sim. Mas nem sempre, nem todas, e muitas vezes, nem é aquilo que a gente gostaria de encontrar ou de ouvir. Amém? Muitas vezes nós ignoramos a resposta, porque a resposta não é aquilo que a gente espera. Mas os textos que nós vamos usar de alguns encontros, nós temos 3 evangelhos que são parecidos, são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, parecidos, não iguais, amém? É igual eu e Antônio, meu filho, todo mundo fala que a gente é parecido, mas a gente não é igual. Ele fala que eu sou saudosista, na verdade eu estou velho, estou ficando velho, né? Ele é um garoto. Mas os evangelhos são parecidos, mas eles não são iguais. Mas esses 3 evangelhos, eles têm uma ótica de fato muito parecida. Mas a questão é, por que algumas histórias estão lá? Por que alguns encontros estão registrados? Qual é a intenção de Deus ao registrar o que está registrado? Quando a gente lê as histórias, nós precisamos tentar aplicar elas em nossa vida, amém? É o que nós temos que tentar fazer. Usar a nossa exegese para o máximo possível tentar aplicar isso em nós. Senão Jesus teria andado 3 anos e meio neste mundo à toa, se não fosse para isso, se não fosse para nos ensinar como nós devemos andar e nos comportar aqui, amém? Então os evangelhos, na verdade, ele tem um aspecto muito prático. É pouca teoria e muita prática. Amém? Amém, igreja? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Pessoas diferentes, circunstâncias parecidas. As histórias que nós vamos usar aqui hoje são assim. As circunstâncias são parecidas, mas as pessoas são diferentes. E a primeira delas está em Lucas capítulo 7. A viúva de Naim. Certamente você conhece essa história. Vamos ler um pequeno trecho aqui. Lucas 7, a partir do versículo 11. Se a sua Bíblia é como a minha, vai ter uma espécie de um subtítulo aí. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Quem tem isso, ou algo parecido com isso? Isso não é Bíblia, tá? Quem colocou isso foi a editora, o autor, o tradutor, mas isso não é Bíblia. A Bíblia não foi escrita assim, separada assim. É só para nos ajudar, amém? Mas, de fato, nesse trecho que nós vamos ler, Jesus, de fato, ele faz isso. Então, acompanha comigo aí na sua Bíblia, a partir do 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem,
eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Meus irmãos e minhas irmãs, esse milagre aqui, mais um dos milagres de Jesus que você deve conhecer muito bem. Ele é um milagre assim, muito bacana de você contar. É um milagre, eu diria a você assim, que empolgante para você pregar. Inclusive, seria bem melhor, talvez, que hoje à noite nós contássemos só sobre esse encontro. Porque esse encontro de Jesus, ele é recheado de coisas positivas. Se você prestou atenção nesse pequeno trecho que nós lemos, você vai perceber, por exemplo, que essa viúva sequer chamou Jesus. Você vai perceber que essa viúva, em nenhum momento ela gritou: Jesus, meu filho está morto, eu sou uma viúva, é meu filho mais novo, meu único filho, me ajude. Você não vai ver isso no texto. É um milagre que Jesus, ele se compadece, e ele tem a iniciativa de ressuscitar o filho dessa mulher. Esse texto nos deixa uma forte impressão de que Jesus aparece na hora certa. Quem já teve essa sensação na vida de que Jesus chegou na hora certa? Amém. Muita gente. Essa mulher também. Essa mulher é como todos nós que levantamos a mão aqui. Ela passou essa experiência. Se Jesus chega uma hora depois, o corpo do menino já tinha sido sepultado. Por quê? Porque quando ele chega, o cortejo estava passando. Então, uma hora depois, Jesus chegaria atrasado para esse milagre. Não que ele não pudesse fazer, mas ele chegaria atrasado para essa ocasião. Se ele chega talvez antes, talvez ele não tinha visto o cortejo passar, porque o cortejo chamou a atenção dele, e aí ele foi até lá. Se ele passa antes, ele tinha chegado antes da hora. Então Jesus poderia ter chegado atrasado, ou antecipado antes da hora, mas o texto mostra para nós que ele chegou na hora. E isso é maravilhoso demais. Quando isso acontece, é indescritível. Nos faltam palavras, talvez, para dizer ou para agradecer, para externar. Como é bom quando Jesus chega na hora. Essa mulher experimentou isso, e muitos de nós aqui também já experimentamos isso. Mas como eu disse, tem algo muito interessante nessa narrativa. Ninguém pediu nada a Jesus. E nós poderíamos dizer também: nós não precisamos pedir nada a Jesus, porque essa viúva não pediu, mas ela alcançou muito mais do que ela podia imaginar. Embora a Bíblia nos orienta sim a pedir ao Pai, e ainda nos confronta dizendo que nós nem sabemos pedir, pedimos mal, a gente não consegue porque a gente pede mal, a gente pede errado. Mas aqui no caso não houve nem pedido, não houve nada. Jesus é que teve a iniciativa. Ele se aproxima do portão da cidade, ele vê o enterro, o cortejo saindo, ele tem compaixão, segundo o texto, ele fala para essa mulher: não chora. Ele se aproxima, ele toca no caixão, as pessoas param. Imagine essa cena, meu irmão e minha irmã. Imagine essa cena, um caixão passando, Jesus toca no caixão, o cortejo para, ele dá uma voz de comando para o jovem: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se assenta e começa a conversar. Imagina que loucura, imagina como as pessoas não ficaram lá.
cheio de temor, é o que diz o texto, cheio de temor, mas louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. As pessoas ficaram maravilhadas, e não é para menos. Não era para menos, não tinha como não ficar. A proatividade de Jesus para ser aquilo que os profetas antigos anunciavam. O Senhor Deus, Yahvé, é o Deus que não desampara o órfão e a viúva. Isso está escrito pelos profetas do Velho Testamento, e as pessoas estavam vendo isso acontecer. Quando o milagre acontece, eles concluem isso. Deus visitou o seu povo. Uma experiência sine qua non. Um grande profeta, Deus está de novo entre nós. E esta frase que o povo diz, Deus está entre nós, nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Deus prometeu que estaria conosco, e Ele está conosco. Amém? Deus está conosco. Ele está contigo em momentos como esse, por exemplo. Mas eu vou lançar uma pergunta indigesta para nós. Esse milagre é maravilhoso. O que Jesus fez aqui é tremendo. Mas quantos filhos vocês acham que já não haviam sido sepultados nesta época? Muita criança morria nessa época, por questão de saúde pública, que era precária, praticamente não existia. Muitas crianças e muitas pessoas eram sepultadas. Todo dia havia o sepultamento de um filho de alguém. Era muito comum isso. E quantas vezes era o filho único? Com certeza, muitas vezes. Lembra que nem tudo e não tem como estar registrado aqui. Mas com certeza muitos filhos, muitas vezes, muitas viúvas já choraram. Nós já choramos muitas perdas. Hoje eu estive num velório. A mãe do nosso irmão Décio, pai do pastor Alisson, ela faleceu. E hoje eu estive no velório dela, por exemplo. Um momento difícil, muita dor, muito choro. Um dos irmãos, que eu conheço há muito tempo, desde que cheguei aqui, ainda me falou, ele falou: Júnior, eu considero que eu lido bem com essas coisas, se é que é possível. Duro é o contrário. Duro se ela tivesse que enterrar o filho. Mas esse ciclo segue a ordem natural da vida. Os filhos enterram os pais. E é verdade. É verdade. Essa pessoa que falou isso comigo, inclusive, se converteu recentemente, inclusive. E passou a ter uma outra perspectiva sobre a morte. Mas não é fácil, irmãos, e não vai ser nunca. Mas nós vivemos essas experiências. E entenda o que eu vou dizer. Não é sempre que Jesus aparece para fazer ressuscitar. Amém? Às vezes, o cortejo segue, o sepultamento acontece, e o luto se instala. E Jesus, Ele está com você em meio à dor. Ele está com você em meio ao luto. Eu perdi o meu pai, por exemplo. Não era cristão evangélico na época, era cristão não praticante. Eu falo não praticante porque eu não ia para a igreja. Porque às vezes os evangélicos, eles criticam os nossos irmãos católicos, porque os evangélicos, eles costumam vir para a igreja. Mas o católico praticante, ele vai para a igreja, todos os domingos também, viu? Ele é um frequentador assíduo da paróquia e tudo o que acontece lá. Eu que era relaxado mesmo e sem vergonha, e não ia. Essa história aqui, ela é diferente. Aqui acontece algo diferente, porque aqui Jesus chega
e o milagre acontece. E às vezes é assim. Às vezes o milagre acontece. Às vezes a sensação que temos é que Jesus chega na hora certa. Isso é muito bacana, isso é muito animador. É muito encorajador quando Jesus chega na hora certa. Ao passo que é interessante quando nós entendemos que Jesus não chegou na hora certa. Porque às vezes essa sensação fica. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, provavelmente você já sabe até o texto que eu vou usar, mas às vezes é assim. Na hora certa Jesus chega. E a coisa acontece de uma maneira linda. Como foi este caso aqui? Sobrenatural. Algo sobrenatural. Algo assim, inexplicável. Todo mundo levanta as mãos para o céu e diz: glória a Deus, um grande profeta está entre nós. Você há de concordar comigo que não é a coisa mais difícil do mundo você dar glória a Deus quando tudo vai bem, amém? Quando Jesus chega na hora certa, quando o milagre acontece, não é tão difícil assim levantarmos as mãos e darmos glórias a Deus. Nós fazemos isso. É uma sensação de que parece que agora tudo vai dar certo, porque tem um profeta entre nós. Tudo vai dar certo porque o milagre aconteceu. Você já imaginou se Jesus tivesse residência fixa? E ele se instalasse naquele lugar? Já imaginou o que poderia acontecer? As pessoas indo até lá: não, estou sabendo que o Senhor ressuscita mortos, e minha filha está doente, meu azeite acabou, estou sabendo que o Senhor multiplica vinho, transforma água em vinho, multiplica o azeite, como lá no profeta Eliseu. Imagine a romaria na casa de Jesus, imagine a multidão, imagine o que aquela cidade iria se tornar. Pois eu digo a você que por muito menos tem cidade que se tornou este lugar. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em São Paulo, no santuário da Nossa Senhora Aparecida. Quem já foi lá? Eu já fui lá. Você sabe que foi encontrado lá, muitos anos atrás, uma imagem. E em torno dessa imagem, a igreja lá, que é belíssima, uma coisa linda, o templo, o prédio. Lindo mesmo. Foi construído lá. E entende-se que essa santa habita lá. E que ela atende desejos e pedidos. E as pessoas fazem isso. E inclusive, domingo passado, 12 de outubro, é o dia da festa lá, que é uma festa enorme. E muitas pessoas vão em romaria para lá, pagando as suas promessas. Pagãos, porque é isso que infere a religião. Você precisa fazer um acordo para com Deus ou algum dos seus santos, para atender o seu desejo e a sua necessidade. E se isso é atendido, você cumpre aquilo que você prometeu. Então muitas pessoas vão para lá pagar as suas promessas, as bênçãos, a graça recebida. Isso acontece, na verdade. Não aconteceu com Jesus, porque realmente parece que Jesus ele era a prova de idolatria e não permitiu que fosse criado um sistema de idolatria. Embora nós, e isso eu falo de forma geral, nós temos uma tendência absurda em criar ídolos. Tem gente que idolatra santo, tem gente que idolatra Chico Xavier, tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra todo tipo de líder religioso e acha que é diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E Jesus não permitiu que isso acontecesse. Jesus era um andarilho, você sabe disso. Jesus não tinha residência fixa. Então as pessoas não conseguiam transformá-lo num ídolo para ir até ele e fazer trocas e permutas. Ele veio trazer liberdade, não prisão. Mas imagine se ele tivesse uma residência fixa. Que loucura, que loucura. Porém tem dois pontos. Jesus andava demais.
Então ele se deparava com muitas situações. Mas ele também não era encontrado por muita gente no que ele andava demais. Então muita coisa acontecia no tempo, na época de Jesus, como também acontece hoje. Muita coisa acontece. Muita gente encontra Jesus. Para muita gente, Jesus chega na hora certa. Mas muita gente também não se encontra com Jesus. Então Jesus, ele cria uma estratégia interessante. Ele decide sair do templo e decide habitar no meio do povo. Mais precisamente dentro desse povo. Porque aí ele conseguiria estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então que Jesus se mova através de você. Que Jesus se mova através da minha e da sua vida, meu irmão e minha irmã. Isso é evangelho. Isso é viver o evangelho. Se Jesus não está se movendo através de você, você não está entendendo o que Jesus veio fazer quando entregou a sua vida na cruz. E é importantíssimo que você entenda isso. Senão você vai correr um risco muito sério de estar vindo para uma reunião como essa, levantar suas mãos, cantar, assistir uma palestra e ir para casa mais vazio do que você veio para cá. Amém? Duro de ouvir é esse discurso, mas para onde nós vamos? Se o poder de Deus está aqui. E esse é o Evangelho. Vou falar contigo de outro encontro. E esse encontro você conhece bem. Não vou ler o texto inteiro do encontro, mas vou falar de Marta e Maria. E vocês sabem que neste caso, Jesus se atrasou. Não, pastor, ele não se atrasou, ele ressuscitou. Não, senhor. Leia tudo que você vai ver. Ele se atrasou sim. Porque quando ele chega lá, o defunto já estava morto há 4 dias e estava cheirando mal. Se isso não é se atrasar, eu não sei o que é. Mas abra sua Bíblia em João capítulo 11. E só para você não sair daqui escandalizado, eu não estou criticando Jesus, eu estou relatando um fato que aconteceu na Bíblia. Amém? Isso não é uma crítica a Jesus. Mas em João 11, a partir do 17, vamos lá. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Lá atrás, você sabe, tem um propósito de Jesus nessa história. Então ele decide mesmo se atrasar propositalmente. Ele tinha um plano. Betânia distava cerca de 3 dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta foi, Maria ficou. Eu sei que talvez em 99% desse texto, você vai ouvir algo do tipo: seja Maria, não seja Marta. Maria adorou. Marta ficou lá fazendo as coisas. E Maria se ateve à presença de Jesus. Então não seja Marta, seja Maria. Mas eu queria que você prestasse atenção e olhasse para esse trecho do que acontece aqui com mais carinho. Olha algo que Marta diz, depois que ela diz: olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas o senhor não estava aqui. Mas ela diz: mas eu também sei. Ela sabia que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. E isso é fé. Amém? Isso é fé. Ela sabia. Mas ela diz, ela vai mais além, ela se aprofunda. E ela diz: eu também sei que mesmo agora, 4 dias depois, fedendo, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus,
Ele te concederá. É como se ela dissesse: Jesus, meu irmão está morto, não tem mais jeito, mas eu sei o nível de relacionamento que o Senhor tem com o Pai, e eu também sei que se o Senhor pedir, não há nada que Ele não seja capaz de fazer. Eu preciso te fazer essa pergunta essa noite: qual é o teu problema? Qual é o limite da sua fé? Com a primeira viúva, a viúva de Naim, Jesus chegou na hora. Nem precisou pedir. Ele chegou e fez o milagre. Foi maravilhoso, foi lindo demais. Mas agora o cenário é outro. Agora ele se depara com uma pessoa que estava estressada, mas que mesmo em meio ao seu estresse, mesmo em meio a tanta pressão, mesmo em meio a uma situação tão adversa, sem uma esperança aparente, ela expressa fé. É como se ela dissesse: Senhor, meu irmão está morto, mas eu tenho uma forte sensação que essa história não acaba aqui. Algo me diz que essa história não acaba aqui. Se o Senhor estivesse aqui, e isso é uma reclamação, viu, irmãos? Isso é uma reclamação. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas parece que Marta, parece que ela provoca Jesus. Mas ela provoca Jesus com algo que mexe com Jesus, porque ela provoca Jesus com fé. E ela diz: eu também sei que se o Senhor quiser, se o Senhor pedir ao Pai, com o nível de intimidade que o Senhor tem, porque o Senhor e o Pai são um, eu sei que algo pode acontecer. E o que é luto pode virar esperança. O que é luto pode virar alegria. Eu não sei qual é o seu problema, também não sei se você tem um problema, e também não sei o tamanho e a dimensão dele. Mas eu sei que o Deus a quem servimos, Ele pode mudar, seja qual for o cenário de adversidade na tua vida. Não sem fé. Não sem fé. Marta ela está com uma expectativa extremamente positiva, e que para ela não parece que Jesus chegou atrasado. No íntimo dela, embora ela externa palavras, mas o íntimo dela parece que Jesus não chegou atrasado. Olha a posição da irmã Maria, versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Deixa eu te falar um detalhe importante. O texto não registra que Jesus manda chamar a Maria, ok? Você não vai encontrar isso no texto. Talvez aqui Marta quis apenas motivar a Maria. Mas ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. E nós costumamos pensar que Jesus aqui ele chora por causa de Lázaro, né? Ele ainda não tinha ressuscitado Lázaro, então ele estava chorando naquele momento, era tempo de chorar. Mas entenda, Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele se atrasou por um propósito. Amém? Ele se atrasou por um propósito, então ele já sabia que Lázaro tornaria a viver. O choro de Jesus, ele necessariamente, ele não tem a ver com Lázaro. Jesus, ao olhar as circunstâncias e ao ver o sofrimento de Marta e Maria, e perceber que elas estavam sim
decepcionadas com ele. E elas externam isso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pode ser que elas tenham falado assim, dessa maneira. Pode ser sim que elas tenham externado a dor delas dessa forma. Mas pode ser que tenha sido diferente. E Marta nos faz pensar que talvez ela tenha abordado Jesus diferente. Talvez ela tenha dito: oh Deus, Jesus, a gente mandou um recado para o Senhor. A gente mandou te chamar. A gente te avisou que aquele a quem você ama estava doente e ele ainda não tinha morrido. Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Aí talvez ela tenha feito aquela pergunta que muitas vezes nós fazemos: por quê? Por quê? Só que ela não fez não essa pergunta, ela emenda. Ela diz: mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela externa fé. Maria, para meu irmão não tinha morrido. Marta, ela segue na sua narrativa e ela diz: eu sei que o Senhor pode mudar essa realidade. Eu não sei qual foi o tom de voz de Marta e Maria ao falar com Jesus, e cada um põe a emoção e põe o tom que quiser ao ler o texto. Mas eu acredito que Maria falou de uma forma e Marta falou de uma outra maneira. Marta realmente, ela vai até Jesus cheia de fé e ela externa isso em palavras. E Maria talvez naquele momento já não estava mais com tanta fé assim, porque era um sentimento muito forte de decepção e frustração, e não era para menos. Talvez você nunca tenha se sentido assim, mas eu já. Talvez diante de uma causa, um milagre, ou seja o que for na sua vida, diante de um problema não resolvido, diante de uma situação não resolvida e não atendida, aonde você teve que ir embora e chorar o luto da perda. Talvez nem assim você ficou frustrado com Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: as pessoas ficam frustradas com Deus. O que elas não têm, muitas vezes, é coragem de externar a frustração, como Marta e Maria tiveram aqui. E essa noite eu queria falar sobre isso também com vocês. Seja autêntico diante de Deus. Seja autêntico e autêntica diante de Jesus. Você não precisa usar uma máscara diante de Jesus. Você pode abrir o teu coração. Você pode e deve mostrar a sua dor. Porque às vezes sim, nós temos essa sensação de que Jesus se atrasou. E às vezes nós temos uma forte sensação de que Ele não vai chegar. Porque essas duas irmãs, certamente, elas estavam com esse sentimento: Jesus não vai chegar. Já havia passado 4 dias. Mas a fé de Marta externada aqui nos dá esperança. Amém? Então tenha esperança, creia até o fim, creia até o final e entenda: a sua história, seja ela qual for, seja pelo que você estiver passando, seja dor ou seja alegria, mas a tua história ainda não acabou. Ela está sendo contada e ela está sendo acompanhada pelo Deus a quem você serve. Às vezes você pode entender e achar que Ele chegou na hora, e de fato Ele chegou, mas talvez o seu encontro hoje, talvez você está aqui angustiado ou angustiada, entendendo que Jesus não chega, que a coisa não acontece. Creia, permaneça, porque tem horas que é só isso que nós conseguimos fazer.
permanecer. E não tenha vergonha disso. Não acha que você ofende Deus com esse tipo de comportamento. Deus não se ofende com a tua sinceridade. Deus se ofende com a nossa hipocrisia. O que aborrece Deus não é sinceridade. O que aborrece Deus é hipocrisia. E Ele externa isso por várias vezes na Bíblia. Então não tenha receio de chorar aos pés do Senhor e de derramar as suas angústias, as suas mazelas, as suas dores de maneira sincera, mas respeitosa. Amém? Respeitosa. Às vezes é muito fácil a gente falar que não foi porque não era a hora, não foi porque não era o tempo. Só que nós esquecemos que Deus não está atrelado ao tempo. Amém? Nós somos seres humanos que estamos atrelados ao tempo. Deus não, Ele é eterno. E às vezes nós queremos resumir as coisas, simplificar as coisas, jogando para quem? Para Deus. Não era o tempo de Deus, mas Deus não está atrelado ao tempo. Ele não está preso ao tempo no qual nós estamos. Ele sequer é afetado pelo tempo, da maneira como nós somos. O tempo é uma percepção humana. Nós somos afetados pelo tempo o tempo todo. E quando a gente está sofrendo, parece que o tempo não passa. Quando o momento é de dor, é de luto, parece que o tempo ele não passa, parece que o tempo não avança, ele vai moendo a gente. E às vezes é esse tipo de encontro que nós temos com Jesus. Jesus ele está lá como a viúva de Naim, na hora certa, no momento certo, e o milagre acontece. Só que às vezes é como Marta e Maria. Sabe, parece que ele chega atrasado e a dor se estende um pouco mais. Mas entenda, Ele não abandonou você. Deus não deu as costas para o seu povo. Ele não esqueceu de você. Amém? E saiba que não é fácil para mim falar isso, porque existe uma linha muito tênue entre você dizer que Deus não esqueceu de você e por isso você não precisa fazer nada, porque Ele vai fazer tudo. E não é necessariamente assim que funciona. Mas uma coisa é fato: Ele não esqueceu de você. Ainda que você ache que está demorando demais, e talvez para você até esteja, Deus está olhando e zelando por você. Amém? Creia. Creia como Marta. Amém? Creia como Marta. Porque às vezes a nossa pergunta é: aonde está Deus diante dessa minha dor? Porque se Ele estivesse aqui, isso não estaria acontecendo comigo. Porque você está passando por isso? Porque eu passo por isso. Porque o mundo tem aflições? Porque Jesus disse isso. Éramos para ter uma relação melhor com as aflições. Era para ser uma relação menos difícil, mas não é, porque dói. Não é porque dói. E às vezes, Jesus não chega na hora que nós queremos. Às vezes, Ele espera 4 dias ou mais. Amém? Mas creia, creia. Eu quero te encorajar essa noite a crer. Apesar da demora, o final vai ser bom. Amém? O final vai ser bom. Não desanima, nunca desanima. A gente sempre elogia Maria, e é muito bacana a atitude de Maria. Mas essa noite eu quero te encorajar a ter uma fé de Marta. Amém? E para encerrar, vou falar de um último encontro de uma mulher cananeia. Está lá em Mateus capítulo 15. Se você puder, abra sua Bíblia aí, comigo o telão está ok. Mateus 15, o encontro de uma mulher cananeia. E esse encontro é um encontro muito duro que Jesus teve com essa mulher. Olha o que diz o texto. Também é uma história de fé e também é um encontro de Jesus, o terceiro dessa noite. Saindo daquele lugar,
Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Lembre, essa mulher é uma mulher cananeia, ela não era israelita. Olha o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Era como se ele dissesse: essa mulher não está no meu escopo de trabalho, essa mulher não faz parte da minha missão, é uma mulher cananeia. Eu não vim para esse povo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: olha a dureza de Jesus nesse diálogo. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui? A dureza, como ele está tratando essa mulher. Você já se perguntou por que o evangelista registrou isso aqui? Porque isso poderia ser omitido. Essa dureza de Jesus, esse comportamento de Jesus, poderia não estar aqui, mas está registrado. Ele diz a ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso quebranta Jesus. Eu não sei se você percebeu a dureza desse diálogo e dessa conversa que nós vamos encerrar aqui. Mas isso aqui é mais um encontro de Jesus. Entenda, Jesus ele se depara com a dor de uma mulher e ele vai até ela por iniciativa própria e ele faz um milagre lindo. Ele coloca a mão no caixão, as pessoas param, ele fala para o jovem: levanta-se. O jovem se levanta e começa a levantar, as pessoas começam a glorificar. Imagina essa cena. Esse é o Deus a quem eu sirvo, esse é o Deus a quem você serve. Só que depois, num outro encontro, Jesus é questionado. Ao chegar, as pessoas começam a falar, Marta começa a falar: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que você não está aqui na hora certa? Por que você se atrasou, Jesus? Eu não sei que tipo de encontro você está vivendo na sua vida hoje. Talvez hoje você está aqui com o coração alegre, porque Jesus já chegou na hora certa, em meio à sua dor. E por isso não existe mais dor. O que existe é júbilo e alegria. Mas talvez o encontro que você está vivendo hoje com Jesus é como Marta. É aquela dor de que algo não está certo, algo não está como deveria ser, e aí isso lhe desafia, porque é hora de você exercer fé, e ao contrário do que às vezes nós falamos, talvez se perguntar aqui, quem tem um dom de fé, todo mundo levanta a mão, porque você não precisa nem provar, né? Se você tem um dom de línguas, você ora em línguas e prova. Se você tem um dom de cura, você impõe as mãos e cura. E por aí vai. Agora fé não, eu tenho fé. Mas talvez seja o dom mais difícil e complexo de você viver. Aquilo que Marta diz para Jesus, pode ter certeza, não está registrado aqui em vão.
Isso é para mim, isso é para vocês. E talvez o seu encontro com Jesus que você está vivendo hoje na sua vida, você está como Marta. Você não está entendendo o porquê. Você não está entendendo o porquê essa dor e a coisa parece que não vai dar certo, parece que não vai resolver. E talvez seja hora apenas de você parar e crer. E dizer com o seu coração: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas talvez hoje a tua fé precisa ir além. Talvez você tenha que dizer: mesmo sabendo que o Senhor pode, eu também sei que nada pode acontecer. E ainda assim, eu vou continuar aqui aos teus pés. Porque eu não dependo de milagre. Eu não dependo de promessa. O que o Senhor tinha que fazer por mim, o Senhor já fez. Quando se entregou para sofrer morte, e morte de cruz. Eu sei que o Senhor pode, mas eu continuarei aqui se nada acontecer. Essa mulher era uma mulher cananeia e não era israelita. Se você ler esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, você vai encontrar Jesus se retirando. O texto diz que ele queria um tempo de paz, ele queria um descanso. E Jesus então se afasta para uma região onde não tinha tantos israelitas. Logo ele não seria reconhecido, só que ele foi. Essa mulher cananeia reconhece ele, e vendo ele, provavelmente de longe, porque ela gritou, ela fala: filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. E Jesus, o texto diz que ele não responde uma palavra, como se ele olhasse. Irmão, você já viveu um tempo de que você não quer falar com ninguém? Sabe que você está com a sua cabeça cheia, você não quer atender telefone, você não quer responder o WhatsApp, você só quer ir para casa às vezes e descansar. Já passou por isso? Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus, provavelmente, nesse dia, ele não estava num dia fácil. Jesus teve muitos dias difíceis. Jesus foi um homem de dores, de todos os tipos, emocionais, psicológicas e físicas. Certamente, ele não estava num dia fácil. Jesus não queria ser encontrado, então ele busca um lugar para se isolar. Só que ele é reconhecido. E Jesus, ele não estava disposto a atendê-la, porque ele não responde. O texto diz que ele não responde em palavra. Os discípulos dele que falam com ele, coisa de homem. Jesus, manda ela para lá, manda ela parar, essa mulher está gritando. Manda ela calar a boca, manda ela para lá. E a mulher gritava. E ele vira para os seus discípulos que fala isso com ele, para mandar ela parar. Ele diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Só que mesmo assim a mulher insistiu. Ela não se contentou, ela insistiu. E ela o adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. E aí então ele fala com ela. Ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele compara essa mulher a um cachorrinho, a um cachorro. E diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que essa mulher, ela tem uma demonstração de fé, que ela mexe com Jesus naquele momento dele de adversidade. O Jesus homem, o Jesus que andou entre nós, o Jesus humano,
ela ativa nele algo que ele não se conteve. Ela diz: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus fala: mulher, grande é a sua fé. Essa mulher enxerga Deus, ela enxerga Jesus, ela vê Deus num Jesus homem, amém? Mas ela teve que insistir. Foi um diálogo duro, um diálogo difícil para ela, mas ela insiste, ela permanece ali, e Jesus diz a ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você pode ficar de pé, meu irmão e minha irmã. Eu não estou dizendo aqui que Jesus, ele, por ter sido duro demais, talvez ele tenha errado com essa mulher. Não, Jesus não erra. Mas entenda que Jesus, no primeiro encontro que nós relatamos aqui hoje, a mulher não precisou fazer nada. No segundo encontro, Marta, ela se encontra com Jesus e reclama com ele. Então entenda, talvez o encontro que você vive com Jesus hoje, você talvez hoje não precise fazer nada, mas talvez você está como Marta, reclamando com Jesus e dizendo: por quê? Por que, Jesus? Mas talvez a tua situação ela é pior. Talvez você não consegue nem reclamar e tem sentido uma pressão tão grande, que tem percebido Jesus ser duro contigo. Parece que ele estava testando a fé daquela mulher. Pode até ser, era uma possibilidade, sim. Pode ser que ele estivesse testando aquela mulher, mas Jesus não tinha um hábito de fazer isso. Jesus não testava a fé das pessoas, na verdade ele operava. Mas é uma possibilidade, sim, porque Jesus não erra. O fato é, às vezes nós pintamos Jesus com olhos azuis. Sabe, um Jesus que não se parece com nada e ninguém. Um Jesus que não veio como homem a este mundo e não andou entre nós. Entenda, Jesus está no dia difícil, porque Jesus entende a sua dor, porque Ele também teve dores. Porque Jesus entende o seu dia difícil, porque Ele também passou por dias difíceis. A humanidade de Jesus não foi à toa, a humanidade de Jesus não foi em vão. Não há dor que eu sinta, não há dor que você sinta, que Jesus não seja capaz de entender, amém? Ele entende a sua dor, Ele entende a minha dor. Ele sabe o que é passar por dias difíceis, por momentos difíceis. Ele sabe o que você está vivendo agora. Ele sabe a luta e a batalha que você está travando agora. O que move o coração dele nessa circunstância é a fé dessa mulher, que mesmo numa situação adversa, ela permanece, e ela, mais do que isso, ela insiste. E eu quero desafiar você essa noite a isso, meu irmão e minha irmã. Não apenas não desanime, não apenas permaneça, mas insista. Não pare na sua caminhada, não pare na sua jornada, não sucumba diante da sua luta. Jesus está contigo, Ele está contigo, Ele está sobre a sua vida, Ele está sobre a minha vida. Não há dor, não há problema, não há luta que Ele não seja capaz de vencer por mim e por você, amém? Creia, não somente permaneça, insista, não somos daqueles que retrocedem, amém? Creia e insista. Às vezes o tempo que você vive hoje com o Senhor, o encontro que você tem hoje com Ele, é um tempo de insistir. Tem horas que nós permanecemos, tem horas que nós somente recebemos, mas também tem horas e tem dias que nós precisamos insistir um pouco mais, amém? Vamos louvar. Eu
Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Teus pés, e não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Amém, queridos? Essa mulher cananeia, ela chama muito a minha atenção, porque ela deixa uma forte sensação de que parece que ela está na hora errada, parece que ela está no lugar errado, e também parece que ela está falando com uma pessoa errada. Só que a fé dela, a postura dela diante de Jesus, a postura dela de insistir, e às vezes, meu irmão, se você for embora daqui hoje lembrando apenas disso, vai ter valido muito a pena. A postura dela de insistir, sabe, a postura dela de não apenas permanecer, mas insistir. Às vezes nós achamos que nós não precisamos dar um passo a mais, fazer um esforço a mais, lutar um pouco mais. Parece que a gente pensa, não, se é de Deus eu não preciso, vem. Não é o que essa mulher cananeia diz para nós, não é o que esse registro bíblico diz para nós, porque a insistência dessa mulher transformou a hora errada na hora certa. A insistência dessa mulher transformou o lugar errado no lugar certo. E a insistência dessa mulher transformou a pessoa errada na pessoa certa. Amém? Então guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Se você está vivendo esse tipo de encontro com Jesus, se essa tem sido a estação que você está vivendo na sua vida, essa noite, esse tempo, insista. Não apenas permaneça, mas insista um pouco
mais em fé. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Nós passamos um pouco do horário hoje. Fiquei um pouco perdido, porque eu fiquei sem um cronômetro aqui. Pode sentar um pouquinho. Vamos encerrar já. Nós tivemos... Bom, semana que vem é nosso aniversário. Deixa eu fazer um convite a você. Quarta-feira que vem, no Quarta Dimensão, nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui conosco. Inclusive vai ser o preletor do sábado e do domingo também. Domingo nós vamos dar um presente muito precioso a essa igreja. É aniversário da semente, então vamos dar um presente para a semente. Amém? E quarta-feira vamos ter uma pessoa aqui muito importante para nós, muito especial para essa igreja. Então eu convido você que às vezes tem dificuldade de estar aqui na quarta, fazer um esforço a mais para estar conosco aqui na quarta-feira. Amém? Hoje pela manhã nós fizemos alguns batismos. Eu queria chamar, se eles estiverem aqui, para vir aqui à frente, para a igreja receber esse povo abençoado. Foram 3 pessoas. Se eles vieram, pode vir aqui. Amém? Temos também alguns irmãos que estão vindo para essa casa para congregar aqui conosco. Nós também vamos recebê-los aqui, o casal da CI que você me falou. O nome agora está me falhando, mas pode subir também aqui o casal de amigos que vieram junto com o Darcy e Gerli. Estão aí eles? Então. Amém, isso. Vocês, isso. Amém, queridos? Nós batizamos esses 3 irmãos aqui hoje, pela manhã, aqui em Panamirim. E estamos recebendo aqui esse casal abençoado também. Pais dessa princesa, coisa mais linda do mundo, parece uma boneca. Amém? Então a igreja hoje está recebendo aqui essas famílias aqui, amém, como membros da semente. E nós fazemos isso sempre por aclamação, amém? Então eu vou pedir que a igreja os recebam com uma salva de palmas. Amém? Nós não fazemos ficha de controle de membro aqui, acho que até temos que organizar para isso, mas vocês agora são oficialmente membros dessa casa. Amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Ok? Acho que eu não estou esquecendo de nada. Sim. Queridos, nós estamos com as camisas como essa que eu estou usando aqui, ok? Elas estão à venda aqui na lojinha, não sei o preço. Quanto? R$60, camisa top de verdade, boa demais, viu? Estou adorando usá-la, vou treinar amanhã com ela, inclusive, amém? Se você quiser nos ajudar, ok? Além de ter uma camisa muito bacana, muito bonita, você também ajuda nessa obra que fazemos aqui, amém? Ok? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Você que está nos visitando essa noite, não vai embora sem passar pela nossa sala Zoom. Aqui à minha esquerda, os nossos voluntários já estão ali com a plaquinha levantada, ok? Você vai sair aqui à minha esquerda e vai sair encaminhado para essa sala Zoom e vai tomar um cafezinho, um chocolate lá bem rapidinho conosco. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelos teus encontros. Obrigado, Pai, pelos encontros que o Senhor nos promove. Obrigado também pelas estações da vida pelas quais passamos, Pai. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós, na verdade, não temos forças para reagir. Senhor, mas assim como Marta exerceu fé e alcançou, Pai, o seu milagre. Assim como essa mulher cananeia, diante de uma circunstância, um diálogo tão duro e tão difícil, mas ela não somente permaneceu, mas ela insistiu, Pai, e também alcançou aquilo que buscara. Pai, em nome de Jesus, nos dê esse coração, nos dê essa fé, nos ajude, Pai, ajude a aumentar a nossa fé. Que o Teu Espírito que habita em nós, Pai, possa ser alimentado diariamente pela Tua palavra, Senhor, a fim de que a nossa fé, de fato, possa ser aumentada, Pai, e nós possamos viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós sabemos que em qualquer circunstância, sejam boas, sejam ruins, sejam fáceis, sejam difíceis, o Senhor sempre está conosco, Pai. O Senhor nunca nos abandona e nunca nos abandonará.
nós cremos nisso, e assim como Marta, nós sabemos disso. Pai, no mesmo amor, na mesma paz, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, assim também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz...